Boa noite a todos. Boa noite. Compartilhar. O segredo de uma vida produtiva e cheia de prazeres. Um agricultor de milho só plantava grãos premiados. Todo ano ele estava com seu milho na feira e ganhava uma fita azul de produtor do melhor milho da região. Um ano, um repórter de jornal o entrevistou e aprendeu algo interessante sobre como ele cultivou o milho. O repórter descobriu que o fazendeiro compartilhava a semente do milho dele com seus vizinhos. Como você pode dar ao luxo de compartilhar sua melhor semente de milho com seus vizinhos quando eles também entram na competição de milhos e competem com o seu todos os anos? Perguntou o repórter. Porque o senhor, disse o fazendeiro, não sabia? O vento apanha pólen do milho maduro e espalha-o de campo para campo. Se meus vizinhos cultivarem milho inferior, a polinização degradará continuamente a qualidade do meu milho. Se eu for cultivar milho bom, eu tenho que ajudar meus vizinhos a cultivar milho bom. Ele é um fazendeiro muito atento às conectividades da vida. O milho dele não pode melhorar sem que o milho do vizinho também melhore. Assim é com nossas vidas. Aqueles que escolheram viver em paz devem ajudar seus vizinhos a viver em paz. Aqueles que escolheram viver bem têm que ajudar os outros a viverem bem, porque o valor de uma vida é medido pelas vidas que toca. E quem optar por ser feliz deve ajudar os outros a encontrar a felicidade. O bem-estar de cada um está ligado ao bem-estar de todos. A lição para cada um de nós é esta: se estamos a cultivar milho bom, temos que ajudar nossos vizinhos a cultivar milho bom. Pergunto, você está ajudando seu vizinho? Reflita nisso e boa semana. Muito bem. Tem alguém que tem pauta hoje? Vai no meu colega ali de trás, ali, que eu vou colocar a dele primeiro aqui. Esqueci o nome dele aqui. Ângelo. Ângelo. É escritório de contabilidade. Se pode ser empresário individual. Ok, eu vou colocar, nós discutimos daqui a pouco. Ok, é o seu, né? É o meu. Oi. Eu aqui. Luiz. Vou repetir a da passada. Importação e exportação. Alteração de sócios. É da semana passada também? Não. Semana passada veio agora, simples. Alteração de sócio. E simples. Olha lá, meu amigo Alaor. Eli, põe aí empresa virtual. Oi? Deixa eu ver aqui, eu volto livre. Eu volto cansado aqui com o dedo aí. Amigo Zé Baldo. ICMS Indústria. Tem uma ordem aqui. Opa, William. De Fauna Confecção.
Ok. Espera só um pouquinho. Geraldo. IN 1761. Aí, Geraldo, o Maurinho te pulou aí e tal. Ah, tem mais um do Galdino aqui. Peraí, só tem mais um aqui. Fala, Galdino. Factor. Vector. Vector. O que você quer? O Ângelo. Daqui um pouquinho, Ângelo, comentamos a sua. Vamos aqui com o Luiz aqui. Vamos falar de importação e exportação. Atividade de importação e exportação, eu estou com dúvida aí, precisando de saber, a empresa que compra aí do Paraguai, né, e outros países aí, existe alguma legalização fora do normal, assim, além do radar, da Receita Federal? Algum colega nosso aí trabalha nessa atividade de importação e exportação? Faz importação aqui do Paraguai, Argentina? Ninguém? Olha, Luiz, você está com uma bomba boa, hein? Ficar para a próxima. Vai trazer a informação para nós. Sabe nada, não? Não, mas... Nas suas consultorias aí, presidente, não tem nada de importação e exportação, não? Eu também não vou dar pitaco aqui, não, porque não tenho muito conhecimento, não. Ah, trocando. Ô, Luiz, vamos ficar devendo essa. Aproveitando que o Ronan que vai responder para o Ângelo, e nós estamos aqui registrar a presença do nosso amigo Djalma, que acho que ainda é conselheiro, né? Ainda é ativo, né? E ele está com um trabalho junto ao pessoal de Aparecida, lá da prefeitura. Então, ele trouxe uma novidade aqui, algumas coisinhas que nós gostaríamos de saber. Ele vai tentar passar para nós aqui da melhor maneira possível. Mas acho que não vai chegar mais do que isso, não. Não, chega mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Só para passar uma informação da Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia, o Otávio pediu para passar para vocês aqui. Foi divulgada agora, dia 17, a portaria da Vigilância Sanitária concedendo os novos prazos de validade do alvará sanitário para Aparecida de Goiânia. Dependendo do ramo de atividade da empresa, o alvará sanitário vai valer até 5 anos. No caso, por exemplo, do nosso escritório de contabilidade, você tira ele agora e vai valer 5 anos. E deixar bem claro que essa legislação ela é de acordo com o ramo de atividade. Tem uma publicação no Diário Oficial, do dia 23, que mesmo depois que vocês tiverem um alvará sanitário, se você tiver uma visita do fiscal ou qualquer coisa parecida, ou alguma denúncia e tal, o alvará sanitário pode ser cassado e vai ter algumas exigências para serem cumpridas até a liberação novamente. Então, é só para reforçar com vocês que esse alvará pode ser provisório, dependendo da situação de cada empresa. Então, quando você vai lá, tira o alvará sanitário, ele vai te dar um prazo lá, 5 anos. Mas ele tem um prazo de 90 dias para fazer a vistoria para você. Se no decorrer da vistoria tiver alguma irregularidade ou faltando algum problema, ele vai suspender ele até a sua regularização. Ok? E a taxa anual? A taxa anual começa agora em fevereiro, vai vencer dia 28 de fevereiro. Mas todo ano tem que pagar ou só daqui 5 anos? Nós estamos falando na taxa do alvará sanitário.
O sanitário vai pagar uma taxa única para 5 anos. De acordo com o ramo de atividade. Se a sua atividade for escritório de contabilidade, vai pagar uma vez só e ele tem validade de 5 anos. Não precisa pagar todo Não ano. precisa pagar todo ano, não. Ok. Tá, passa o microfone. Vai falar alguma coisa aí, Otávio? É no mesmo assunto da vigilância sanitária? Ah, ok. Portaria 68 de 2018. Ela foi publicada no Jornal do Diário Oficial de Aparecida no dia 22 de janeiro. Se você... Aí ela sai no dia 26. Ela é publicada no dia 22, mas sai no jornal no dia 23. Vocês podem entrar no site lá, que tem ele, está disponível para vocês lá no site da Prefeitura. Pessoal, é no Diário Oficial lá de Aparecida, do dia 23 de janeiro de 2018, essa portaria 06/2018, que dispõe sobre os quinais da vigilância. Aqui estão todos os quinais, aqui você tem o grau de risco e o prazo de validade. Aí você vai consultar, se eu não me engano, que tem mais de 26 páginas aqui, está entendendo? Aí vocês dão uma pesquisada em cada código aqui, certo? De acordo com o KNAI do CNPJ, tá? Então, é o Diário Oficial. Eu vou pedir o Fábio para colocar no site do nosso sindicato. Tá? Isso é Aparecido. Foi uma demanda muito grande, né, principalmente dos contadores nossos. Até o Ailon, a semana passada, estava reclamando aí, né? Então, veio a calhar esse pedido nosso aí. Vou pedir o Fábio para colocar isso aí. Só reforçando, Otávio, isso aí é uma reivindicação minha e do Elias, principalmente com o escritório de contabilidade, que nós brigamos, mas temos muita representação comercial também, que não precisaria de alvará sanitário. O ideal seria que não tivesse a cobrança, de acordo com o ramo de atividade, mas pelo menos a gente já conseguiu um prazo de 5 anos. Quem sabe a hora que a gente conseguir falar lá com o prefeito e o futuro prefeito, a gente consiga derrubar de vez. Ok, muito obrigado, Djalma. Ok, espera só um pouquinho. Ok, só que o Ailon queria era isenção total, mas já melhorou bastante, né? Ângelo, a sua pergunta, hein? Pode falar agora. O escritório de contabilidade, essa atividade, ela pode ser empresário individual? O Ronan vai responder para você. Boa noite, colegas. Boa noite. No início das palavras, eu pensando a quem eu agradecer dessa nossa luta, esse empenho aqui dentro do sindicato. Eu quero especialmente agradecer ao nosso colega Eudes, que ele não está aqui, não pôde vir agora, mas ele pode chegar a qualquer momento. Aos demais, e especialmente a nossa associada, Edivane Menezes Português, contadora lá em Niquelândia. Nossos parabéns, Edivane, pelo serviço que você vem prestando, nos acompanhando e prestando aqui aos sindicatos contabilistas. Eu conclamo aqui a diretoria, ao Eli, ao Otávio, ao Fábia, ao João, ao Joeli, principalmente o presidente Everaldo. Nas suas dúvidas que você tiver lá naqueles a 400 quilômetros de Goiânia, Niquelândia, pode consultar. Especialmente ao presidente Everaldo, que você nos presta um grande favor. E foi dito aqui na reunião anterior que a gente aprofundasse os estudos. E eu procurando, conforme eu disse, Adair, que nós tínhamos essa consulta aqui no sindicato, em nome do sindicato, e nós debatemos, a Edivane assistiu lá a nossa fita. Ela falou, Ronan, você lembra? Em 2008 você me mandou a consulta, e eu tenho ela aqui arquivada, estou te enviando agora para clarear as dúvidas. Nossos parabéns aos internautas, principalmente a Edivane Menezes Português, lá de Niquelândia. Conta com a diretoria, Edivane. Eu quero, colegas, pedir aos senhores a permissão e a gente para ler aqui todo o teor da matéria. Adair, foi lá em 13 de fevereiro de 2008 que nós formulamos à Receita Federal a pergunta. Aqui vem dizendo o seguinte, o nosso requerimento à Receita Federal. Consulta sobre interpretação da legislação tributária do imposto de renda. Isso aqui está lá na consulta da Receita Federal 014 de 2009. Solução de consulta, que tem como consulente Sindicato dos Contabilistas no Estado de Goiás, CPJ número tal, endereço número tal. Que vem a nossa questão. Ao coordenador geral da Coordenação Geral de Tributação da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil.
A pessoa jurídica Sindicato dos Contabilistas do Estado de Goiás, CISESGO, estabelecida na cidade de Goiânia, a Rua 24, número 391, centro, nessa capital, telefone tais, e-mail tal, inscrito no CNPJ sobre o número tal, e com objetivo a representatividade dos contabilistas do Estado de Goiás, por meio de seu presidente, contador Everaldo Ribeiro da Cunha, portador do CRC número tal, e o primeiro vice-presidente administrativo, Ronan Pereira Pinto, CRC número tal, vem na forma da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 740, de 2 de maio de 2007, formular consulta sobre a interpretação da legislação relativa a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com o seguinte teor: com fulcro nos seguintes dispositivos: consulta 107, de 3 de julho de 2001, da Receita Federal do Brasil, artigo 9966, parágrafo único da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, artigo 129 da Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, combinado com o artigo 50 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, artigo 150 do RIR, de 26 de março de 99, artigo 41 da Lei 4.506, de 30 de novembro de 64, artigo 15 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91, item 26, parágrafo 1º do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006. Empresa individual, constituída em nome do contabilista, regularmente inscrito no Conselho de Contabilidade, com objetivo de exclusivamente serviços de contabilidade, que contrata como empregados outros contabilistas também inscritos no Conselho de Contabilidade, auxiliares para o desempenho da sua atividade, tais como auxiliar de escrituração, digitação, office boy, sendo que somente o contabilista titular da empresa individual é que recebe os honorários e rendimentos oriundos da atividade, pagando a cada um destes empregados os seus salários. Pagando a cada um os seus salários. Por ser empresa individual de atividade intelectual e regulamentada e equiparada à pessoa jurídica tributada conforme as regras de tributação das receitas. Está faltando uma folha aqui, só um minutinho. É aqui mesmo. É individual de atividade regulamentada e equiparada à pessoa jurídica, tributação conforme as regras de tributação das receitas de pessoa jurídica, inclusive optar-se pelo Simples Nacional. Por fim, o consulente declara que não se encontra sob procedimento fiscal iniciado e instaurado para apurar fatos que relacione com a matéria objeto da consulta. Não foi intimado a cumprir a obrigação relativa ao fato de objeção em consulta. O fato exposto e a consulta não foi objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou legítimo em quem foi particular. Assinou o presidente Everaldo e o Ronan Pereira Pinto, que está a assinatura do presidente, que eu vou passar para ele, só para ele lembrar de quando ele assinou isso aqui. Aí a Receita vem dizendo: assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições Microempresas das Empresas de Pequeno Porte. Simples, empresa, adesão ao Simples, empresa individual, aqui é a palavra da Receita Federal, empresa individual prestadora de serviço de contabilidade, pode aderir ao Simples Nacional? Dispositivos legais, aqui é a Receita Federal. Lei Complementar 123 de 2006, artigo 18, parágrafo 5º-B, inciso 14, alterado pela Lei Complementar 128 de 2008, Lei 10.406 de 2002, artigo 966, parágrafo único, IN da Receita Federal 740, de 10 de janeiro de 2007. Relatório da Receita Federal. A interessada, acima identificada, entidade representativa da categoria econômica e profissional dos contabilistas do Estado de Goiás, dirige-se a esta superintendência para formular consulta sobre o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte Simples Nacional. A consulente pergunta se uma empresa individual de atividade intelectual
regulamentada, constituída em nome de contabilista, regularmente inscrito do Conselho de Contabilidade, com o objetivo de prestação de serviços de contabilidade, é equiparada à pessoa jurídica tributada conforme as regras de tributação das receitas de pessoa jurídica, inclusive para adesão ao Simples Nacional, Lei Complementar 123 de 2006. Receita dizendo, nós estamos perguntando isso. Receita dizendo, fundamentos, trata-se de pedido de adesão ao Simples Nacional, da empresa individual que presta serviços de contabilidade. Quanto à equiparação de empresa individual à pessoa jurídica, dispõe a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 3º, já foi dito aqui. Artigo 3º, ele citou aquilo que o Fábio já citou aqui. No caso das microempresas e empresário, a pessoa jurídica ou a ela equiparada, aufira a cada ano calendário, receita bruta igual ou superior a R$240 mil. 2. No caso de empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica ou a ela equiparada, aufira em conta ano calendário, receita bruta superior a R$240 mil. Receita Federal dizendo, ora, a firma individual ou a empresa individual foi substituída pelo novo Código Civil Brasileiro de 2002, pela denominação de empresário. Portanto, todos os empreendedores que estavam registrados nas juntas comerciais como empresa individual ou firma individual possam a ser empresários. Vejamos o que dispõe o artigo 966 da Lei 10.406 de 2010. Artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo seu exercício da profissão constituir elemento de empresa. Receita Federal dizendo, assim, claro está, os empresários, antigas empresas individuais, podem ser considerados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Tendo sido esclarecida a questão de equiparação entre empresa individual à pessoa jurídica, resta verificar se a prestação de serviços de contabilidade pode ser objeto de adesão ao Simples Nacional. Esta leitura da Lei Complementar 123 de 2006, alterada pela Lei Complementar 128 de 2008, visualiza-se a permissão expressa, conforme dispõe aquele artigo que eu me abarrei dele, conforme que dispõe o artigo 18, parágrafo 5º, letra B, inciso 14, a seguir colacionado. Artigo 18. O valor devido mensalmente pela microempresa de pequeno porte comercial optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação da tabela do anexo 1 desta lei complementar. Redação dada pela Lei Complementar 128 de 2008. Vide o artigo 14, inciso 1 da Lei Complementar 128 de 2008. Parágrafo 5º-B. Sem prejuízo disposto no parágrafo 1º do artigo 17 desta lei complementar, serão tributados na forma do anexo 3 desta lei complementar os seguintes atividades de prestação de serviços, incluído pela lei complementar 128. Escalou tudo, verá naquilo que eu falei, o item 14, escritório de serviços contábeis. Observado e disposto nos parágrafos 22b e 22c deste artigo, instituído pela Lei Complementar 128, 19 de dezembro de 2008. A intenção do legislador, ao permitir que os escritórios de serviços contábeis possam aderir ao Simples Nacional, é a de que toda pessoa jurídica que preste serviço de contabilidade, ressalvados os casos previstos na lei, possa gozar do mesmo tratamento conferido aos escritórios, uma vez que o importante é o ramo de atividade desenvolvida. Assim, resta claro que os empresários prestadores de serviços de contabilidade podem aderir ao Simples. Conclusão da Receita Federal.
Em face do exposto, a Receita Federal conclui-se que os empresários prestadores de serviços de contabilidade podem aderir ao Simples Nacional conforme expressa determinação legal constituída no artigo 18, parágrafo 5º, B14, aquilo nós falamos. Ordem de intimação. Encaminhe-se o processo à Divisão de Orientação e Análise Tributário da Receita Federal do Brasil para a ciência da consulente. Desta solução de consulta não cabe recurso, nem pedido de reconsideração cabe. Entretanto, recurso de divergência à Coordenação Geral de Tributos da COSIT, no prazo de 30 dias, contados da ciência deste ato da publicação da solução que gerou a divergência mediante prova de solução de consulta relativa à mesma matéria e fundada em idêntica jurisdição de efeito suspensivo. Mirza Mendes Reis, chefe do DESIT, Secretaria da Receita Federal, portaria número tal. Então, colegas, eu quero, mais uma vez, Edivane Menezes Portugueses, muito obrigado pela... Eu ranquei o restinho do cabelo que eu tinha procurando a cópia dessa consulta, e o Adair é uma pessoa que nós queremos muito. O Adair pediu, encontre essa consulta. E, em especial, ao Eudes, que não pôde estar presente, que agradecer a ele por essa oportunidade, e nessa oportunidade também, aqui mais um colega que dúvida a respeito disso aqui. Então, colega, você pode consultar, sim, aqui o escritório de contabilidade individual empresário, registra a sua empresa lá, está aqui na solução de consulta, 14 de 2009. Isto foi um serviço que o Sindicato Contabilista do Estado de Goiás prestou, não só aos contabilistas de Goiás, prestou aos contabilistas do Brasil, se assim tiverem dúvida com referência a essa atividade. Se tiverem dúvida, consulte a solução 14 de 2009. Senhor presidente Everaldo, e eu quero depois, vou encadernar isso aqui e passar para o sindicato para ficar no nosso arquivo. Everaldo vai colocar lá no cofre da casa dele também uma cópia. Muito obrigado, senhores. Está respondido? Espera só um pouquinho, deixa o Geraldo comentar ali. Não, eu queria mais fazer umas perguntas. Sobre isso aí? A solução de consulta afirmou categoricamente que a empresa individual pode ser do Simples Nacional. Aí eu perguntaria, por que um MEI, ele não é uma empresa individual? Por que a Receita podou ele do Simples Nacional? Uma boa pergunta, né? Ele tirou ele do MEI, né? Não, pois se ele tirou do MEI, o MEI não é uma empresa individual? Mas lá na lei especial não veda. Que é uma empresa individual. É uma empresa individual normal, o MEI é simplesmente uma categoria baixa. Então eu não entendo. Antes do Everaldo responder aqui, deixa o Fábio, tem um dispositivo. A legislação tirou o MEI do tratamento diferenciado do diferenciado. Tirou a contabilidade, mas ela está no Simples. Só tirou porque não viu, porque estava havendo reivindicação das outras profissões regulamentadas de querer ir para o MEI. Então, entre vir as outras para o MEI, preferi tirar a contabilidade. A justificativa que foi dada foi essa. É muito estranho, né? Porque o MEI é empresa individual. Geraldo, mas tem algum outro profissional regulamentado no MEI, além da contabilidade? Não. Mas tem outro profissional regulamentado que pode ser simples? Não, hoje pode. Hoje pode, depois da lei 155 aí, agora pode. Todas podem agora. Espera só um pouquinho, deixa o Everaldo estar com a palavra aqui. Fala aí, presidente. Bem, o Edson não está aqui, vamos responder. Seguinte, pergunto, eu atentei isso aqui na época, mas ela não poderá ser considerada como um profissional liberal. Ela é registrada na junta comercial. Não tem aquele benefício da prefeitura, de acordo com o Código Tributário Nacional, certo? De pagar o ISS em relação a cada sócio. Então, ela optou para ficar na junta comercial. Não caracteriza certa sociedade, uma FII individual, porque ela é na junta comercial comercialmente, certo? Mas não pode ser, certo? É só um aval, porque quando ela registrou na junta comercial, caracterizou, certo? Empresa, certo? Essa é a afirmação dele. Mas, certo? Essa é a opinião de uma só pessoa, certo? Agora, isso que o Geraldo está levantando é interessante, certo? Olha, está escrito aqui no regulamento do imposto de renda. Não pode, certo?
Agora, se ele achou outras válvulas lá, ele explicou muito bem, certo? Ela estando na junta comercial, jamais poderá registrar no cartório. É desconsiderada como, porque na época eu me lembrei, eu não pagava PIS, nem CONFINS, nem nada, certo? Porque eu estava registrado no cartório. Então, se ela ficar registrada no cartório, ela não tem o direito de pagar o SS em relação a cada sócio. Ela tem que pagar por o faturamento total. Ok, porque a lei da prefeitura é para sociedade simples. Só, né? só fazendo uma correçãozinha aqui, presidente Verado, isso aqui não é uma interpretação de uma pessoa só. Interpretação de uma pessoa só foi do Agenor Rezende quando eu estive na Receita Federal. Isso aqui é uma interpretação lá do DESIT, não sei que órgão é esse, da Secretaria da Receita Federal da primeira região do Brasil. Isso é uma equipe da Receita Federal. Isso não é de uma pessoa lá da Receita Federal que deu isso aqui, não. Isso aqui é da Receita Federal. É uma coordenação que existe lá na Receita Federal. De uma opinião só, foi o Agenor Vilela que eu conversei com ele. Que faz 10 anos, né? Não interessa se faz 10 anos, 100 anos. O certo é que pode até hoje, está aí vigente até hoje. Tranquilo. Vamos ali com o Vanderlei. Hã? A empresa, qualquer escritório de contabilidade. Essa consulta aí vai ampara qualquer escritório se houver questionamento da Receita? Inclusive, ampara qualquer. É o seguinte: tem que estar constituído no seu nome, Geraldo Marcelino da Silva, pessoa jurídica registrada na ajuda comercial. Agora, se você tiver lá no seu escritório, Geraldo Marcelino da Silva, e tiver lá contadores trabalhando para você, ou se tiver funcionários trabalhando para você, e se você for fiscalizado pela Receita Federal, legalmente a Receita Federal vai te enquadrar como pessoa jurídica. Se você recolheu a tabela progressiva do Carnê-Leão, ela vai te cobrar os impostos como pessoa jurídica. E depois você pedir a devolução da tabela progressiva. Não, como é que é esse negócio que você falou? Se você estiver lá no seu escritório, proprietário daquele complexo, Geraldo Marcelino da Silva, mais 2 empregados trabalhando lá sob a sua orientação, a sua equipe de trabalho, os seus funcionários ali trabalhando. E sofrer uma fiscalização da Receita Federal para apurar os seus impostos, e ela se chegar a essa conclusão que você está dessa natureza, legalmente ela vai te tributar, fazer lá um arbitramento como pessoa jurídica, não na tabela progressiva. Você me desculpa, Ronan, mas não, senhor. Se eu sou pessoa física, autônoma, tenho meu SEI, equipado a empresa, tenho meus empregados direitinho, ela jamais, a única questionamento é a prefeitura você ter mais de 2 colaboradores. Certo. A prefeitura questiona. Aí, Geraldo, sem polêmica, isso aqui já tomou muito polêmica. Eu não tenho dúvida do que eu estou te falando, isso está correto, você será autuado. Agora você pode optar, você se defender. Jamais ser autuado. Agora, eu continuo questionando, colocando no meio. Está bem explicado isso aí, não tem dúvida. Então, eu acho que a pessoa do meio também, se ela entrar com recurso, ele vai ter o direito também, tranquilo. Ok, antes de passar para o Wander, deixa o Everaldo. Só ficar bem claro que tem que ser registrado na junta, né, Ronan? Na junta comercial. Não, na junta comercial. Segundo, tem que ter um empregado profissional também. Porque se não tiver empregado profissional, não é caracterizado, certo, a individualidade, certo? Então, esses 2 fatores têm que ser observados. Ele tem que ter na junta comercial e tem que ter um empregado contador que ele trabalha para ele como empregado para ele. Não. Vamos, depois deixa isso aí. Vai lá para o Wander lá. É verdade, alteração de sócio. Não, e quem faz exigência de contador para empregado é o CRC. Não, esse aí, ó. Esse aí não faz, não. Está falando isso. Você tem que ter empregados. Então vai lá, Wander. Vamos falar de alteração de sócio. Bom, é o seguinte. Eu estou com uma alteração aí já para fazer aí. De sócio. Essa empresa já tem 25 anos e é entre o marido e a mulher. O capital dela até hoje são R$10 mil. O faturamento dela gira em torno de 150 mil. E agora a mãe está querendo, que vai aposentar e quer transferir a empresa para uma filha dela. Aí eu estou na dúvida, como que vai fazer essa avaliação para fazer essa transferência para ela? Porque não pode só pegar essas cotas dos 10 mil e transferir para a filha? Entendeu lá, Ronan? Quer que eu explique de novo? Tudo bem. Aquele complexo de empreendimento, ele é representado, aquele ativo,
E passivo, vamos falar só do ativo, né? Vamos falar só do ativo de quantos mil reais? 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais é o ativo. Porém, lá diz que tem quantas cotas? São 10 mil cotas. 10 mil cotas, certo. Mas o que vai avaliar o ativo não é as 10 mil cotas, certo? Lá você tem o balanço que se demonstra todo ativo. O imobiliário, os móveis, o tecido, estoque, mercadoria, tudo aquilo é o ativo, certo? Que está aquilo está lá dentro da sua contabilidade, não está? Para você fazer um levantamento de quanto vale a empresa para transferir, para que seja o filho ou outra pessoa. Essa avaliação existe, os profissionais técnicos. Eu acho que até o contador está um pouco distante, né, de fazer essa avaliação do que vale aquela empresa no mercado. Existe as empresas próprias de avaliar o valor venal daquilo. Então, essa empresa deve contratar essas pessoas, avaliar o tamanho daquela empresa, como nós temos escritório de contabilidade. Diz que escritório de contabilidade é 10% do valor da receita. Outros falam que é 6%, outros falam que é 10%. Nunca vi falar corretamente quem que é. A empresa, eu tenho uma loja de tecidos, eu tenho lá um estabelecimento, um ponto, coitado. Quanto vale aquilo? Tem as empresas competentes que avaliam aquilo. As pessoas capazes, os profissionais que vai avaliar quanto vale. Então, é isso que ela vai transferir as cotas. Quem recebeu as cotas, recebeu aquele complexo também, aquilo ali. Entendeu? Esse é meu entendimento, sabe? Pois é, mas aí, como ela é a filha da sócia... Deixa o Everaldo complementar aqui. Pergunto, colega, quantos filhos ela tem? Quantos filhos? Aí tem que avaliar, por isso dois filhos. 2 filhos. Esses 2 filhos são sócios com ela também? Não. Não. Nenhum deles é. Nenhum deles, né? Nenhum deles é sócio dela. Mas aí ela vai pegar, olha bem, o patrimônio líquido, porque patrimônio líquido, né? Se ele colocar algum valor além do patrimônio líquido, chama-se o quê? Ganho de capital. Aí vai pagar imposto, certo? Porque ele pode transferir pelo valor do patrimônio líquido, não tem problema nenhum. Está legal fazer isso, certo? Agora, se ele acrescentar mais alguma coisa, é ganho de capital. Está voltado. Vando, por que ela quer transferir para os filhos? É porque... Não, porque nem conversaram comigo. Eu fiquei sabendo hoje que foi a gerente que me falou que ela vai aposentar e ela não quer ficar mais na empresa. Então, ela quer sair e passar a transferir a empresa para a parte dela para a filha dela. Para a filha dela. Eu pergunto isso para você, que existe muito no mercado, inclusive no nosso meio. O empresário, por algum motivo, ele tem ali a empresa e por alguma razão que não tá dando muito certo, transferir as cotas para o filho, sabe? Então, aí eu, particularmente como contador, chamo o empresário e digo, olha, você está transferindo para o seu filho, ele está ciente disso? Principalmente se for menor, eu procuro sempre deixar o menor por lá de fora. Se o filho está ciente disso, da responsabilidade que ele vai ter, ele interessa por isso, eu penso assim, não é só você transferir para o seu filho. Agora, o que o Everaldo colocou também, se lá tem 2, 3 filhos e ela vai passar esse patrimônio para um dos filhos, isso é passivo de uma anulação, em uma possível ação judicial futuramente por aquele outro filho, porque, a não ser que com consentimento. Ela pode colocar no contrato, e deve colocar no contrato social, você até orientar isso, lá no contrato social, chama-se cláusula restritiva. Você coloca-se cláusula restritiva. Né? Aí a senhora empresária, fulano de tal, transfere as cotas da sua empresa para o filho tal, com anuência, isso tem que ser maior, os filhos. Se não for maior, aí já depende do Ministério Público. Com anuência dos filhos, fulano de tal. Uma cláusula restritiva. Coloca isso lá no contrato social e esses filhos assinam, concordando com aquilo. Entendeu? Volta aqui para o Everaldo aqui. Só para complementar, isso é doação. E o Estado vai querer aquela parte do 4%, Hoje é 4. Hoje baixou para 4. Era 8, baixou para 4. Você fala a taxa de transferência lá de doação. Não, mas aí o negócio é o seguinte, vamos lá. Ela pode vender para quem ela quiser. A pessoa é de menor? Não, de maior, todos eles. Maior. Tem renda
capaz de adquirir o imóvel? Pois é, eu tenho que, porque ela tem outra empresa também. Primeira coisa, tem que ver se quem está adquirindo tem condições financeiras para adquirir. Caso não tenha condições financeiras e lá na alteração você constar que a transferência é por motivo de doação, você tem que pagar o ITCD para o Estado, certo? Certo. Aí, na realidade, ninguém é obrigado a vender as coisas, é lógico. Hoje nós vivemos num mundo de inflação, de correção. Se meu capital vale 10 mil e meu patrimônio líquido vale 1 milhão, nada me impede de vender com prejuízo. Eu posso vender com prejuízo. Pode causar, a Receita pode questionar distribuição de lucro disfarçado? Pode. Mas se na minha documentação jurídica está o valor que eu paguei e eu tenho compromisso que eu depositei esse valor que eu paguei e eu adquiri, então, a princípio, a junta não vai questionar. Agora, se for de menor, já é o Cefaz que vai questionar o ITCD. Entendeu? Pois é, tá. É porque eu estou perguntando isso aqui, porque já teve uns tempos atrás... E outra coisa, se ela for transferida como doação, é aquilo que o Everaldo comentou e o Ronan comentou. Vai o problema do outro filho, vai se sentir inferior ou lesado e vai questionar a questão da parte dele também igual. Então, mas se for transação comercialmente comprovada que houve um pagamento e ela tem condições financeiras de adquirir esse acervo patrimonial, nada impede que ela venha vender, não sei, ela é 50% ou é 10%? 50%. Ah, tá. Então tem a metade da empresa. Então a metade do patrimônio líquido pode verificar, ou aumenta o capital e transfere as cotas, ou você compra os 10 mil por um X e oficializa o pagamento através de transferência bancária ou cheque. Porque no caso lá, deixa eu fazer uma pergunta. Eles têm lá a reserva de capital. Eles poderiam primeiro fazer um aumento de capital usando essa reserva para depois fazer essa se você tiver disponibilidade, é melhor você distribuir. Distribui o lucro e vende. Aí o seu patrimônio líquido vai diminuir e você vende a empresa. Tá certo. Se tiver disponibilidade, é melhor distribuir o lucro. Entendeu? Eu tenho. Agora, lembrando que tem a COAF aí, não vai distribuir lucro acima de 30 mil em espécie, né? Porque você está sujeito aí à fiscalização. Tá okay? bom, tá bom. Fala do Simples, o que você quer saber? Não, o Simples é o seguinte, já estou até a terceira semana que eu vou falar sobre isso. Vamos falar cedo agora que dá tempo de nós espichar. Porque eu tenho... Mas nós temos que falar do DIFAL ainda, hein? Tem duas empresas que são dos mesmos sócios. E os capital deles tudo é 50%. Uma faturou de novembro de 2016, dezembro de 2016 a novembro, 2.263.000. E a outra, 1.576.000. Então, o bruto dos últimos 12 meses deu 3.839.000. Aí, nesse caso aqui, ela não está desenquadrada do Simples, né? Porque o Simples vai ter 4.800.000, não é isso? Não, peraí, o ano passado era 3.800.000. As duas juntas venderam quanto? 3.839.000. Então passou 39.000. Então você teria que fazer uma tributação diferenciada. Não é 4.800.000? Não, 4.800.000 para você voltar. Mas em 2017 você tem que fazer o ajuste. De 3.800.000 para 3.833.000. Então, nesses 33, você vai ter que fazer o ajuste num recolhimento 20% maior. Fala. O microfone para ela. Espera aí. Bom, é o seguinte, faturamento de dezembro de 2016 a novembro 16. De 2017. Não. Fala aí. Tá bom. Na realidade, você falou 2016. A regra para desenquadramento é a RBA, Receita Bruta Ano Calendário. Anual. Só 2017 é somado. 2016 não entra, não.
Ah, correto. É porque a gente está acostumado tanto que você está falando... Você revê aí que aí talvez até melhore para você, né? Você tem certeza aí? Aí é o seguinte, aí o faturamento delas, então, foi 3.885.000. De janeiro a dezembro. De janeiro a dezembro, 3 milhões... 3.885.000. 85. Então, das duas. Ultrapassou 85 mil das duas. Ah. Aí você vai fazer um ajuste anual proporcional à receita das duas. Recolher o acréscimo, que está dentro dos 20%. Então, você não vai retroagir, você vai fazer só o ajuste do que excedeu a 3.800.000. E, a partir de 2018... você continua enquadrado, porque 2018 passou para 4.800.000. Deixa o Everaldo dar um pitaco aqui, vai lá. Eu só não entendi esse negócio de ajuste que ele falou, certo? Nem Mas eu. a empresa, o ano passado, ela não ultrapassou, a somatória das duas empresas não ultrapassou a 4.800.000. Não, peraí, 4.800.000. Pronto, só a somatória das duas. Agora, Isso. ela vai pagar o imposto na tabela de cada uma lá, não tem problema nenhum, certo? Só a somatória das duas que não ultrapassou. Espera aí, presidente. Fala. O limite para 2017 era 3.800.000. 3.600.000. Ah, então tem um ajuste maior ainda. Eu estou confundindo 800 aqui. Realmente, desculpa, foi bom a correção. 3.600.000. As duas empresas venderam 3.883.000, não foi? 5. 885. 885. Quanto é? 3, dá 4... 485. Pois é, para você não desenquadrar do simples, dava 4.320. Então, Isso. você não excedeu os 20%. Certo. Você vai fazer o ajuste desse diferencial de 3.600 para 3.885. Tem um excedente de 20% a mais. Mas essa função precisa ser separada, meu amigo. É só mas para você tem que fazer juntas. Proporcional. Não, são as duas juntas. Para ela não sair, eu preciso ter 10 empresas. Certo? Aí as 10 empresas não ultrapassou, aqui eu até concordo, 3.600 mais 20%. A somatória, se ela não ultrapassou, então as outras, todas as 10, vai pagar imposto na tabela delas. É o meu entendimento, não sei se estou errado. Quer falar aí, William? Fala aí, só para me ver depois. Alguém quer falar, comentar? O excesso de faturamento aplica-se por empresa, não é somando, não. Os sócios participam da mesma... O capital com 50%, 50% na outra. Não é 10%, não. Tem a regra de desenquadramento da empresa, eu não sei lá o artigo que é, mas ele fala assim, desde que o sócio não tenha 10% do capital, né, da outra, ou que o faturamento global das empresas seja superior ao limite que nessa época aí foi 3.600.000. A tributação, ou melhor, o desenquadramento ocorreria no caso de uma empresa que ultrapassasse 20% além do limite, 3.960. Gente, se você está em a somatória do capital, você só não fazeria essa conta se você participasse com 10% numa e 90% na outra. Isso é para desenquadrar, Eli. Se o somatório de duas... Ultrapassou os 3.600. Não tem problema. Pois é, eu acho que está desenquadrado. Se for não, pera aí. Ó. Vocês estão fazendo a regra aí, da lei, lei complementar. Mas olha aqui, ó. 3.600.000 é o limite para você estar no simples, ok? Se você excedeu 20% de 3.600.000, você vai fazer um recolhimento complementar no ajuste, 20%. Mas cada um mas no caso dele, duas empresas vai fazer proporcional. Não é somando. Isso aí não se aplica no somatório de duas empresas, não, Eli. É só se uma empresa ultrapassar 3.600. Aí tem que... Mas as duas empresas ultrapassou os 3.600. Não, mas esquece isso aí. Mas ela paga normal. Tem que aplicar individualmente, né? Somatório, não. Eu fazeria desse jeito. Tá? Então, somatório é só para desenquadramento. Então, na realidade, o que eu já li e eu entendi é dessa forma. Agora, tudo bem. Se isso aí só é somado para desenquadrar, obviamente ele estaria desenquadrado se o limite fosse 3.600.
Como o limite para 2018 é 4.800, você estourou o limite em 2017. Porém, você vai continuar no 5, porque o limite para 2018 é 4.800. Agora, eu fazia o recolhimento proporcional dentro das empresas no acréscimo, no ajuste dos 20%, porque eu me estourei dos limites, ok? Agora, o William está falando que isso aí não se pratica, só pratica para efeito de... Eu não fazeria desse jeito, não. Ok? Eu entendo, sim, para efeito de eu vou dar uma desenquadramento, porque, conforme ele disse, tem um sócio que ele é comum nas duas empresas. Os dois sócios são comuns nas duas empresas. Pois é. Então tem a regra lá na lei complementar que fala que só pode enquadrar se os sócios não exceder de 10% do capital, né? Mais ou menos assim. E se a receita global das empresas não ultrapassar o limite. Pois tem condicional. Ou, né? Tá bom. Eli. Vai lá, Paulo. Primeira pergunta. As duas empresas são do Simples. São. Qual é nem precisa de mexer com capital. Não. Mas com participação. Tranquilo. Quantidade de participação. Está lá no artigo 3º, parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123. Então, lá no parágrafo 4º fala o seguinte. Artigo 3º aqui. Artigo 3º aqui, ó. Parágrafo 4º. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta lei complementar. Vamos ouvir direitinho. Para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta lei, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite, no caso aqui de 2017, de 3.600.000. Sim, pronto. Então, o sócio tem duas e uma ultrapassou. Não, toda. A somatória a soma das duas ultrapassou. Só uma não. A soma das duas. Desde que a soma global ultrapassa. A soma global das duas global ultrapassou. Então, um aqui vai ter que sair. Não. Sai duas. Todas duas. Não são as duas não, porque é o seguinte, uma empresa não pode ficar se as duas somando ultrapassa. Mas se tirar uma, a outra não ultrapassou? Não. Pois é, mas acontece... Na realidade, Wander, eu acho o seguinte, que se não tivesse aumentado o limite, você estaria fora do Simples, as duas empresas. Termina aí. Ele não pode ser as duas, ali, porque eu tenho duas empresas que somatório das uma deu 2 milhões, a outra deu 2 milhões, 4. Passou dos 3.600. Mas na hora que eu tiro uma do Simples, por que a outra está impedida, se ela só está com 2 milhões? Aí você teria que fazer a alteração, mudar o quadro social e pedir o enquadramento de uma. Não, aí se você mudar o quadro social, obviamente você vai pedir o enquadramento das duas novamente. Aqui não fala, não poderão as empresas, a empresa. Ô, Fábio. A empresa não botou as duas. O seguinte, Fábio. Vamos supor, uma faturou 1.000, a outra 2.000 e tanto. Vamos supor assim, pensar assim, ela vai sair imediatamente ou no ano anterior, posterior? Se ela vai sair no ano seguinte, ela continua pagando as duas tabelinhas lá dele e no ano anterior não vai sair porque agora é 4.800. Não, no ano seguinte, não. Ué. Ela não vai sair porque aumentou para 4.800.000. Ela continua. Oi? Ela continua no Simples porque aumentou para 4.800.000 em 2018. Não, aí tudo bem, aí já é 2018. Pois é. Nós não estamos... Mas ela não está desenquadrada, ela só tem que fazer esse ajuste aqui agora e pagar o imposto. Não, eu não pagaria imposto. Na realidade, você pode continuar de bonzinho lá, porque a Receita ainda não tem esse confrontamento. Mas o dia que ela tiver esse confrontamento, ela vai exigir de você fazer o ajuste. E você não vai sair do Simples porque o limite aumentou para 2018. Esse é o meu entendimento. Não abre mão. Porque esse negócio de capital de sócio ter mais de 50%, já tem 20 anos, né, que está vindo desse jeito aí. Vai, velho. Desde 97 aí, que está desde a lei de 1997. Desde o Simples de 1997 vem desse jeito. Vem desse jeito. E dessa vez ela continuou com a mesma leitura. Então tá bom, então. Vamos lá. Vou pensar ver direitinho. Tem, realmente. E pior que agora o Cefaz ainda vai fazer o controle maior ainda, porque o sublimite para o ICMS é 3.600.000, né?
Inclusive, pode até respingar nesse negócio seu do Cefaz aí. Pagar a diferença do ICMS. Hã? Vai ter que pagar a diferença do ICMS. Pois é, provavelmente, se o Cefaz descobrir a ligação da sociedade, ela nem entra no Simples. Pagar a diferença fora do Porque no Cefaz o limite do Simples vai continuar 3.600.000. Né? Vamos estudar esse trem mais bonitinho, porque esse Simples aí é bem complicado. Né? Vamos verificar esse trem direito. Vamos lá com o Alaor. Vamos falar da empresa virtual. Ali é o seguinte, a médica pretende abrir um consultório médico virtual. Eu, sinceramente, não conheço essa modalidade de prestação de serviço. E ela disse que tem colega que está trabalhando nessa modalidade. Tem sentido isso aí? Na realidade, é o seguinte, virtual, o atendimento dela vai ser virtual mesmo? Diz que é porque virtual. O que está tendo muito é tipo assim, você abre uma empresa, uma PJ aqui, uma pessoa jurídica, pode ser até na sua residência, e vai prestar serviço num hospital no Rio de Janeiro, em São Paulo, e você dá uma nota PJ. Entendeu? Mas você está prestando serviço numa entidade semelhante ou com a finalidade da sua profissão. Vamos supor, você é médico e está num hospital. Então, você está prestando serviço numa empresa localizada em qualquer outro estado. Entendeu? Agora, virtual seria se ela fosse atender via internet. Pois é, mas isso não é... Por exemplo, o paciente não tem que estar lá presente? Deixa o Ronan dar não, o Everaldo está na frente aqui. Vai lá. É disso aí? Dessa virtual? Depende, certo, do serviço que ela prestar, certo? Se ela for prestar o serviço que necessariamente consulta. Eu não preciso dar o toque na pessoa, ou então pegar, ver a pessoa. Então, ela pode prestar o serviço virtual, porque ela está prestando no computador. Ó, você não faça isso, você vai comer pouco agora mesmo eu fui no médico, certo? Ó, o médico, olha, o exame seu está aqui, aí eu mandei o exame, né? Olha, você está aqui, não pegou na agenda nem nada. Ó, virtualmente, você não pode comer muito agora, você vai fazer exercício agora para frente, conversaram os dois aí, é virtual, né? Pois é, mas é o seguinte, mesmo o paciente, né, ausente, ela pode fazer isso. Vamos ver o entendimento do Ronan aqui, depois nós... Esse conhece? Deixa eu ver aqui, né? O advogado virtual, tudo bem. Contador virtual também, eu acho que funciona bem, sabe? Agora, o médico virtual é o que você mesmo colocou, colega. Isto aí está de cheio do Conselho de Medicina. Eu acho que você, como profissional, nós, como profissionais, a primeira coisa, no Conselho de Medicina, vamos aqui, Conselho, na Câmara de Registro de Pessoas Jurídicas ou dos profissionais, a regulamentação do Conselho de Medicina. E essa atividade aqui, qual é o entendimento dos senhores? Eu, particularmente, igual o presidente colocou, eu acho muito difícil. E eu jamais ia tomar uma cibalena, né? Cibalena é uma coisa que existia antigamente, aí do meu tempo. Tinha um negócio que chamava cibalena, sabe? Jamais eu tomaria uma cibalena por um profissional desse, sabe? Eu não ia tomar, não. Então, é o seguinte, é no Conselho de Medicina, colega, é lá. Analisar um exame, assim, uma coisa, está certo. Vamos ouvir aqui, pessoal. Pode falar, Laura. É médica, a função dela é médica. Médica. Pergunta, tipo assim, quem ela conhece, pega um KNAI. Eu pedi para que ela me enviasse o KNAI de algum colega. Pois sabe? Porque para analisar esse KNAI, para ver se realmente dentro do CNPJ existe esse KNAI, e é para a gente dar um tratamento melhor, porque... Deixa o Ronan comentar aqui. Só para terminar aqui, Fábio. Colega, mas é o seguinte, não é só o KNAI. Se nós colocarmos na junta comercial hoje, constituir uma empresa aqui no centro de Goiânia, a rua 50.001. Não tem essa rua aqui em Goiânia, né? 50.001. A junta vai registrar a sua empresa, sabe? Você colocou a rua 50.001. Eu vou registrar uma empresa com o nome de setor Praxedes Xavier, aqui no centro. Não tem. Agora, se você colocar o KNAI e escrever lá virtual, pode às vezes até passar. Isso aí, colega,
é o Conselho de Medicina, sabe? Não faça nada sem no Conselho de Medicina, sabe? Porque senão, depois, em você tentar fazer essa empresa, amanhã ela vai ter aborrecimento. Contador, eu te procurei. E você, contador, abriu uma empresa. Mas a senhora disse que sua colega tinha. Mas eu não disse nada, você não podia ir para minha colega, você tinha que ir no seu profissionalismo, sabe? Fala aí, Fábio. Perfeito. Bem, logicamente, mas no caso dele aí, está se tratando de uma empresa virtual. Se for virtual, não vai ter. Tem que ver o que a junta vai aceitar de viabilidade. Deixa o Fábio ouvir ali alguma coisa, nós voltamos. Bem, eu achei aqui na internet um artigo que questiona esse atendimento médico virtual. E a conclusão aqui é, como o Dr. Ronan bem colocou, caberá aos Conselhos Regionais de Medicina e o Conselho Federal a urgente tarefa de propiciar subsídios normativos fundamentados na ética e respaldados pela necessidade da categoria. Então, eu acho que o primeiro passo é como o Dr. Ronan falou, consultar se o Conselho Regional de Medicina permite isso, né? Porque, infelizmente, a internet, a informática é um caminho sem volta. Pode não permitir agora, mas vai permitir. Nós temos um exemplo aí do Uber, aí, que temos um táxi que é legislado, paga imposto, e o Uber está passeando aí ganhando dinheiro. Então, a internet é um caminho sem volta. Não sei se o Conselho hoje permite, mas uma hora vai ter que permitir, infelizmente, porque hoje vai ser tudo pela internet. Mas primeiro tem que consultar o Conselho. Deixa o Maurinho comentar. Eu tenho uma pessoa perto de mim, que mora fora do Brasil, e precisava de fazer acompanhamento médico. Ela achou melhor fazer tratamento aqui no Brasil. E foi num psicólogo e foi num psiquiatra. O psicólogo consultou ela pela primeira vez e concordou com ela em fazer as demais consultas pela internet. Mas o consultório dela é físico, em Formosa. O psiquiatra falou, não, o conselho não me permite. Então, quer dizer, essa pessoa me disse dessa forma. Então, eu penso que, é igual o Fábio falou, pode que no futuro bem próximo, essa pessoa pode ser empurrada pela tecnologia e abrir as portas, as entidades, os conselhos, né? Mas, no momento, pelo menos, o psiquiatra negou, entendeu? Concordo. Lá com a Laura, só confirmando a Laura, o atendimento dela vai ser realmente virtual. É, virtual. Virtual, né? E complicado, porque, na realidade, como eu falei para você, tem muitos médicos locando uma sala dentro de um hospital, faz uma empresa dentro do hospital, a vigilância vai lá, o Conselho de Medicina autoriza, libera a viabilidade da junta, passa bonitinho, e ele sai trabalhando no UTI de um hospital, no UTI de outro hospital, no UTI de outro hospital, e emite uma nota PJ para cada inclusive, hospital. ela quer abrir até a empresa dela no interior e sair prestando serviço por aí. Eu não... Esse detalhe eu não sei, não. Ok, vamos ver o Ronan finalizar essa pauta aqui. Aí, colega, já abriu um galho. Em abrir a empresa, ter um endereço como referência, como sede da empresa, e ela deslocar a sua pessoa e os seus equipamentos para locais diversos, aí eu não vejo ilegalidade nisso aí. Não é virtual isso aí. Isso aí não é virtual. Virtual é o que o Eli já colocou. É aqui do computador, né? Aí nós vamos lá, o cidadão está daqui 10 mil quilômetros e eu estou dizendo aqui o que ele tem, sabe? Certo? Aí é virtual. Agora, essa dela locomover a pessoa dela, ela vai estar aí, frente a frente, no contato direto com a pessoa, aí não é virtual, não. Às vezes é isso que ela diz para você, sabe? Não, ela quer mesmo virtual. É virtual que ela quer. Ok. Fazer outra pauta aqui, vamos lá. Essa aqui é uma pergunta que me fizeram aqui e eu esqueci, não me lembro mais. Imposto de renda. Essa prótese é dedutível do imposto de renda, Ronan? Prótese? Prótese. Prótese de cirurgia. Prótese é o seguinte, depende das próteses, inclusive se tiver lá na conta hospitalar. Prótese do joelho. Pois é, mas cara se aquilo... Ela pôs uma prótese no joelho lá. Botou para andar. Porque isso é uma receita médica. Ué. Está na conta hospitalar. Se ele colocou uma prótese, foi no hospital. Não, tipo, vamos supor,
a perna de pau lá. Isso, mas ele colocou no hospital. É? Então. Foi, Aí ele vai mas colocar na realidade um pouco a estética, né? Não, aí tudo o hospital que entrou... faz cortar Não, e pronto. mas aí o hospital vai colocar lá, ele vai comprar aquilo, o hospital... Ele vai receituar lá. Se foi dentro com a nota do hospital, pode. Agora, se for a prótese, que ele comprou, uma perna de pau, que ele comprou ali na escada da esquina, ali não pode não. Ok. Então, se for mediante a indicação médica, tudo bem, né? Vamos aqui com o Zé Walter aqui. Vamos falar do ICMS na indústria. A pergunta é, inclusive amanhã eu vou ter que tomar uma decisão. A indústria, o ICMS, é presumido 11%, precisa de TARI ou é direto? Espera aí, deixa eu... Otávio, negócio de ICMS aí, você está... No anexo 9, que trata dos benefícios do RCTE, eu não me lembro qual artigo que é, mas eu vou pesquisar aqui e vou te dar em detalhes. Daí fala quando a empresa atacadista, logicamente no KNAI, e ela revende com mais de 70% para revendedor, não precisa de TARI. Você aplica o redutor já automático. Eu vou achar o artigo aqui da lei e vou te falar. Correto. Então, quando é indústria que vende para supermercado, não precisa? Não. Ok. Protege. A venda tem que ter mais de 70%. É 100%. Para revendedor. Sem indústria, você está vendendo para um revendedor, você tem que ter mais. As suas vendas têm que ser superior a 70%. Ela está vendendo para supermercado, o supermercado vai revender. Certo, tudo bem, de boa. Uhum. E é 100% a venda. Eu não entendi aí, Zé Walter, você falou 11%. É porque a redução da base de cálculo passou para 11%. Era 10%, foi para 12%, voltou para 11%. Não, até 11%. Você já pode fazer. Você pode fazer direto sem fazer o TARI. Acontece que liga muito lá para o meu escritório perguntando: eu preciso de fazer um TARI. Não, o TARI ele é específico no caso da substituição tributária para você, no caso de atribuir àquela empresa o seu substituto tributário para recolhimento do ICMS. Aí sim você vai precisar de um TARI. Né? Igual as transportadoras também, no caso desse credenciamento que teve. Tem que fazer o TARI. Agora, para você, é uma empresa normal, não tem nada de substituição tributária, tudo que você vende a tributado superou a 70%, já aplica direto. Muito obrigado. Ficar de olho, porque num mês pode não dar os 70%. Aí você não pode ter usado o TARI. Depois tem o Protege, né? Tem. 5%. Fala. Agora é 15% do ICMS. 15% do benefício, lembrar sempre. Ok. Obrigado. Fala, Fábio. Só ratificando a questão da despesa médica para imposto de renda da pessoa física, né? A questão da prótese. Correto. Então, lá na pergunta 350, tem assim: quais são as despesas médicas dedutíveis na declaração de ajuste anual? As despesas médicas de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou de seus dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, incluindo-se os alimentantes em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública. Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a mestres de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais e as despesas provenientes de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e a nota fiscal em nome do beneficiário. Doutor Ronan está certinho. Eli, deixa eu só... Vai lá. Passa para aqui o slide. Eu estava aí com a parte do CMS aí. Quero trazer para vocês aqui a Instrução Normativa 1382, de 26 agora de janeiro, que nós temos que dar parabéns aqui para a diretoria dos sindicatos contabilistas, que nós conseguimos com a Secretaria da Fazenda a prorrogação para a cessação do uso do SF
até 30 de abril de 2018. Me perguntaram, com relação ao bloco, gente, não tem normativa nenhuma que fala com relação ao bloco para você entregar na Cefaz. Não tem na normativa que tal dia você tem que entregar os blocos lá, não. Tá? A gente entende que a medida... talvez, amanhã tem uma rodada, amanhã vai ter outra rodada na Secretaria da Fazenda, o Fábio vai participar, representando, junto com o senhor Everaldo, no cálculo do diferencial de alíquota e algumas outras reivindicações que foram solicitadas na reunião anterior. Então, amanhã deve sair alguma coisa aí, logo que sair, o sindicato vai fazer a publicação. Então, a Instrução Normativa 1382 está prorrogando a cessação do uso do SF até 30 de abril de 2018. Que a fila lá estava brincadeira. Entendi. Vamos ali com o William ali. Depois o Fábio já entra no negócio aí, que é o DIFAL. Ali, eu quero chamar a atenção aqui dos nossos colegas sobre o DIFAL. No decreto 904, artigo 8º, o anexo 9º, ele trouxe uma alteração para as empresas industriais, cuja entrada de insumo, né, não vai ser aplicado àquela regra do cálculo da diferença de alíquota. Então, eu queria ver uma confirmação com vocês se a indústria de confecção se enquadraria nessa alteração. Equipara-se às demais indústrias? Essa é a minha pergunta. Beleza. Fala aí, doutor Fábio. Bem, deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber se a indústria está obrigada, estando no Simples Nacional, está obrigada a pagar o DIFAL? Especificamente a confecção. Não, lá no próprio decreto 9.104, ele já tira as indústrias dessa obrigatoriedade. Então, não tem que pagar. Indústria, quando ela compra como insumo, como material para transformar, ela não tem incidência. Vai comprar o zíper, o aviamento, o tecido, né? Vai transformar. Está fora. Está fora. A indústria, quando ela compra para insumo, para transformação, está fora. O próprio decreto já esclarece, lá o decreto 904. Até o momento não houve nenhuma alteração. Começa a vigorar dia 1º de fevereiro, né? Não. Foi prorrogado para 1º de março. 1º de março. Né? E nós conseguimos, eu tinha enviado um ofício para o secretário, né? Eu discuti muito essa questão do DIFAL, porque, como eu falei para ele, eu disse, secretário, eu não vim aqui pedir o fim ou você reduzir o DIFAL e prorrogar o prazo, porque eu acho empresário bonito, não. Eu vim pedir porque o pessoal está demandando para a informalidade. Vocês começam o ano exigindo nota fiscal de consumidor eletrônico, exigindo subir a alíquota do ICMS do microempresário, o pessoal está indo para a informalidade. E nós vamos ficar sem honorário. Então, veja o lado social da coisa. Né? Então, nós conseguimos também prorrogar o prazo de recolhimento do DIFAL, que seria no dia 20 do mês subsequente para o dia 10 do segundo mês subsequente. Quer dizer, o DIFAL vai começar em 1º de março, e você vai pagar o DIFAL do mês de março no dia 10 de maio. 10 de maio? Não é 10 de abril, não? Não, 10 de maio, porque ele acatou o nosso pedido, 10º dia do segundo mês subsequente. Entendi. Então, o DIFAL se apura em março, vai recolhê-lo no dia 10 de maio, porque passa abril, dia 10 de maio. Certo? E também ele acatou a questão da redução. Por exemplo, o DIFAL, você compra de São Paulo, viria com 7, você iria pagar a diferença de 17 para 7,10. Né? Ele fez um benefício similar ao do atacadista, que é a redução da alíquota para 11%. Então, eu estou comprando de São Paulo com 7. Se considera com benefício que a alíquota sai de 17 para 11. Então, 11 menos 7, você vai pagar sobre 4. Só que tem aquela regrinha, eu vou colocar aqui no quadro, para vocês entenderem. Deixa eu ver se tem um pincel aqui. Aqui é o seguinte, se eu comprei R$1.000... Precisa pagar a luz aí? Não, né? Não. Tá bom. R$1.000 de São Paulo, né?
Então, vamos considerar a alíquota interestadual, 7. A alíquota interna aqui, 17. Mas eles estão dando o benefício da redução para 11. Como é que eu vou calcular o default? Eu vou pegar esse 1.000, né, dividir por 1 menos 0,11 e multiplicar pela diferença entre a alíquota de 0,11 menos 0,7, vindo lá de São Paulo, por exemplo. Tá, né? Então, isso aqui vai ficar 1.000 dividido por 0,89 vezes 0,04. Deixa eu ver quanto é que dá essa divisão aí. Espera aí. Eu não fiz aqui. Dá 1.000. Quem calcula para mim aí? 1.000 dividido por 0,89 dá 1.100. O Ivan está fazendo ali. 1.123 e 60, vamos dizer. Né? Aí isso aqui vezes 0,04. Dá 44 e 94. Então, isso aqui vale para qualquer valor. Eu posso trocar 1.000 por 500, por 60, por Melhorou 100, demais, hein? entendeu? Então, eu ia pagar 100 e pouco. 120. 124, certo? não, 120 reais. Agora, se eu for. Aqui eu tô agora vem uma observação. E quando vem com a alíquota interestadual de 12? Quando vem com a alíquota interestadual de 12, no lugar de 7 aqui, vem 0,12, né? O que é que eu faço? Eu estorno 0,05, ele vai ficar com 0,7. O cálculo vai ser o mesmo. Tá? Ajeitamento. Então, tanto quando vem... Aí não, aqui escureceu muito. Tanto quando vem com a alíquota 7 como com a alíquota 12, o cálculo vai ser esse aqui. Peraí, certo? Fábio. Agora... O 5 lá, como foi achado lá? Não, aqui é só para dizer o seguinte, que esse cálculo aqui vai servir tanto para quando eu compro que vem com a alíquota interestadual de 7, como que vem para 12. Por que 12? Porque eles entenderam que eles vão expurgar, vão estornar esse 5 aqui e vai ficar como 7. O cálculo é o mesmo. Agora, você está vindo com a alíquota interestadual de 4. Vai ser essa mesma fórmula aqui, só que quando chega aqui, vai ser 7. Calcula aí, multiplica aí, aqui no lugar desse 4 aqui, o 7. Quem faz aí para mim, por favor? 1.123,60 por 0,07. Por que do 7? Porque eu vou ter 11 menos 0,4. Né? Entendeu? 11 menos 0,4 vai dar 0,07. Quando essa alíquota aqui for 0,04. Deu quanto? Justamente, vai dar 78,65. Ô, Fábio, explica do quadro ali, ó. Oi? Do quadro que ele passou. Está aqui, ó. O valor da operação 1.000, né? Essa formulazinha aqui, eu colocar amanhã no site, vai ficar lá. Você vai só jogar esse aqui e esse aqui, porque você vai informar o valor da operação que você comprou interestadual, se a alíquota é de 4, que é importado, ou 7, não põe 12, porque quando for 12 você coloca 7. Né? E aí o programinha já calcula. Está aqui, calcula aqui. Como assim? Eu tenho casos lá que tem produtos que vêm com alíquota 0, 4, 12. Na mesma nota fiscal. Essa perguntinha aí eu já tenho anotado aí para amanhã lá. Tá? Principalmente no caso quando vier de Brasília com 12, produto aqui também é 12. É mais um caso. Eu tenho vários casos aqui que amanhã eu vou inquiri-los lá. Sim? Pode falar. Não, se eu não estiver equivocado, lá no site do Cefaz está dizendo que é o dia 10 do mês seguinte, lá no site do Cefaz. Eu já liguei no superintendente Cícero, sexta-feira, para corrigir. Estive hoje de manhã com o doutor Carlos, que está testemunha aqui, nós estivemos lá, pedi para corrigir e até agora nada. Né? Inclusive o Otávio que acabou de olhar, não sei o que está acontecendo com quem está colocando esses avisos no site lá.
O Otávio acabou de olhar aqui uma instrução normativa que saiu hoje, com data de janeiro de 2017. Né? Então, o caboclo lá está cochilando dessa vez, mas amanhã eu vou cobrar isso aí também de novo. Por que eles não arrumaram? Tranquilo. Mas eles já me mostraram hoje, o fiscal mostrou para mim, eles já soltaram uma minuta da mudança do decreto, né, que já considera o dia 10 do segundo mês subsequente. Eles já estão com a minuta do decreto. Só que eles não soltaram o decreto ainda, porque eles distribuíram para os fiscais para dar uma analisada, ver se precisa acrescentar mais alguma coisa no decreto. Mas já está no minuto do decreto, já está o segundo mês subsequente. Aproveitando, no site do sindicato, lá, quando você abre lá o site, a reunião do dia 23, na tela, quando você abre, está 26, viu? Estava até hoje. Aí você clica lá e já passa para 23, na tela lá. Estava um errinho lá, viu? Vem fazer isso aí. Quê? Vamos ver se está aí ainda. Fecha aí. Vai embaixo aí, ó, parece que está... reunião... não, nem não. Estava aí nessa tela aí, ó, a reunião do dia... Tá, reunião 26, grupo de estudo 26. Aí você clica nela, sai 23. Só está errado aí, dá certinho. Mas primeiro aqui, Everaldo, por favor, primeiro. Na primeira aqui, ó, você clicando aqui, você vai abrir detalhado o que foi definido. Aproveitando, fazer uma crítica. A reunião passada, aí, vai mostrando. O nosso presidente conversando com o microfone ligado, não ficou boa, não, a gravação. Ok. Vamos corrigir. Meu técnico de som. Microfone aí para o Zé Walter. Aí. Eu recebi aqui, está falando aqui, ó, a prorrogação do prazo de recolhimento de FAO para o dia 10 do segundo mês subsequente. Eu acredito que seja do segundo mês subsequente ao dar apuração, solicitação do CESO. Digitar o 2, ele digitou o 5. Não, aqui está assim. Do mês seguindo. Mas eu acho que é do segundo mês subsequente. É isso mesmo, segundo mês subsequente. Certo? Então, eu acho que basta dar uma... Aqui está a reunião Cefaz, GO, NFC e IDFAO do Simples Nacional. Correto? Ok, vamos tocar para frente? Ou mais alguma pergunta? Não? Tocar para frente aqui. Com o Geraldo aí, ó. Vamos fazer. A IN 1761. Vamos ouvir, pessoal, aqui agora, por favor. Se o Otávio puder abrir a lição 1761, ele ir fazendo uma análise lá no parágrafo primeiro, você passa para outra questão até o Otávio. Espera só um pouquinho. Otávio e Fábio, presta atenção na pergunta do Geraldo, que é para vocês. E a conversa aqui na frente que está me atrapalhando aqui, ó. Fazendo favor. Enquanto o Otávio, eu gostaria que o Otávio abrisse a instrução. Por favor, Ivandro. Vai lá. 1761, enquanto o Otávio analisasse lá o parágrafo 1º do artigo 4º, que eu não consegui entender bem, você passaria para outra pergunta enquanto ele olhasse lá, se for possível. É da DME. Enquanto o Otávio pesquisa ali e acha, vamos falar com o Galdino aqui, ó, da Factor. Pode falar aí, Galdino. Tem um cliente querendo abrir uma Factor e ele pediu primeiro que fizesse um apanhado para ele, para saber o que ele vai pagar de tributação nisso aí. Eu sei de alguns tributos, mas não sei de todos, não. É a ajuda dos senhores. Vamos falar que eu tenho conhecimento aqui, colegas. Factory. Até hoje nós não temos uma legislação específica sobre Factory. Tem um projeto de lei, 36 de 2015, de 2000, que até hoje está lá na Câmara dos Deputados, assando lá, para depois sair. Mas Factory nós sabemos, pela legislação da Receita Federal, ela não pode optar pelo Simples Nacional, o mais correto é o lucro real. Mas existe até um colega nosso, que ele não está aqui agora, é o Wender, ele é bom nessa área aí, você pode até ligar para ele, o Wender, pessoa que vem sempre aqui, só porque ele está afastado no momento.
Alguns colegas usam a forma, como é que fala, tributada, não, aquele lucro presumido, o real, arbitramento. Por que o arbitramento? Fica mais majorado os impostos, mas também você distancia-se da responsabilidade junto à Receita Federal. O correto é o lucro real. Não pode optar do simples. Existe, não é muito fácil, porque tem as empresas de mercado com programas para se apurar as despesas, os custos, aquelas taxas bancárias. Então, até onde eu fiz consulta, torna-se bastante difícil você desempenhar a atividade como contador se não tiver um programa dessas empresas que oferecem no mercado, que te assessora nisso aí. Certo? E se não tiver como fazer uma contabilidade bem reajustada direitinho, você faz seu arbitramento da forma arbitrada. Ela, como nós sabemos, a atividade de facto é uma mercância de títulos e documentos, em que o credor vai transferir àquele empresário os poderes de receber aquele título. E o proprietário da empresa de factoring pode, inclusive, ser beneficiado das multas e juros inerentes daquele crédito. Certo? Adiantou alguma coisa? Sim. A tributação, lá, por exemplo, no dia a dia, ele vai fazer uma operação e ele já vai apurar um resultado daquela operação e ele já vai faturar aquela operação, não é isso? Perfeitamente. Por isso que eu disse aí, Galdino, para você, que precisa ter esse programa específico. Eu ainda cheguei até quase a contratar um programa desse para uma empresa dessa que eu tinha no escritório. Sabe? Aí nós não combinamos por questão de honorário. Aí, realmente, no meu caso do cliente, eu falei para ele aqui, não dá, meu amigo, fazer uma empresa aqui de facto, não era muito grande, que precisa ser no mínimo 4 salários mínimos. Sabe? Não dá para fazer por menos. Sabe? Não, faz para mim por 1. Eu falei, não faço não. Sabe? Então, também não adquiri o programa. Porque o programa me cobrava quase 1 salário mínimo, né, de manutenção. É onde eu tenho conhecimento. Ali o professor, ali, o William, conhece bem a matéria. Eu esqueci o William, desculpa. Quer falar aí, William? Deixa o William dar um palpite. Fala aí, William. Levar o microfone para ele lá. Fala aí um pouquinho. Eu vou só acrescentar alguma coisa que o Ronan já disse. Trabalhei com a Afecto até uns 3 anos atrás. É só para dar um auxílio para o colega. Aqui em Goiânia tem uma empresa que só trabalha com software, esse tipo de software, que ela coloca nas factories. Se o colega quiser se informar, ele pode ligar na Decisão Informática, que eles trabalham só com isso. A factory ela é tributada pelo lucro real, não tem outro regime. Então, o lucro habitado, conforme você disse. Ela não se tributa pelo simples e nem pelo presumido. Ela é equiparada à empresa financeira. Né? A cada operação de desconto, o título que a factory compra e tem que ser um título lastreado em nota fiscal da empresa que vende o título. Né? A factory, a cada operação, ela emite uma nota fiscal sobre relativa ao ganho dela na compra do título, né, e posterior liquidação dele. Essa nota fiscal, ela incide o ISS 5%. E os tributos normal, né, lucro real é regime cumulativo, 7,6, 1,65 de PIS e COFINS e PIS, né? Contribuição 32, contribuição social 32,9, imposto de renda 32,15. E finalmente, Galdino, não tenha medo em cobrar honorário, que você vai ter trabalho. Sabe? Tá okay. Geraldo aí. Vamos ver aqui a pauta do Geraldo agora com o Otávio aqui. A Instrução Normativa 761, que criou a DME, né? Que trata lá dos valores recebidos em espécie. Né? O Geraldo está com dúvida no artigo 4º, que fala que são obrigadas à entrega. Primeiro a gente tem que saber, né, Geraldo, quem vai entregar a DME. É quem recebe o dinheiro. Tá? Então, são obrigadas à entrega da DME
as pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no Brasil que, no mês de referência, tenha recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$30 mil ou equivalente em outra moeda, decorrente de operações que se referem ao artigo 1º, realizada com uma mesma pessoa física ou jurídica. Aí o que está falando? Você está com dúvida no parágrafo 1º, né? O limite a que se refere o caput será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. Então, vamos lá. Quem está obrigado a entregar a DME? É quem recebe o dinheiro. Se aquela pessoa física está recebendo R$10 mil do Otávio, 10 mil do Fábio e 50 mil dos sindicatos contabilistas, né, aí ela é obrigada a fazer. E pode ser a mesma coisa. Ela pode receber, vamos lá, de 7 pessoas, ela receber R$5 mil, dá 35. Então, essa pessoa que recebeu esses 35 mil é que vai fazer a declaração, independentemente da quantidade de pessoas que pagou essa pessoa que está recebendo esse dinheiro. Aí que eu imaginei o seguinte. Tem várias empresas que, às vezes, prestam serviço tudo à vista. Ele não vai passar através de cheque, nem boleto. Então, ele vai ter que informar essa DME todo mês, né? Eu acredito o seguinte, Geraldo. As grandes empresas, as empresas médias, até microempresa hoje, estão vendendo a prazo. E, para vender a prazo, vende no boleto. Não, tudo bem. Se é no boleto, não tem questionamento. O que eu estou questionando é que tem determinado lugar que não recebe, não aceita o cartão de débito nem de crédito. É dinheiro mesmo. Então, aí, agora vai pegar nessa situação aí, né? Agora vai. Se for em espécie ou em moeda equivalente... Que eu não entendi. Se venda de mercadoria, vai encaixar, porque ele fala em serviços, né? Serviços. Entendeu? Não é cada operação. Está lá, é exatamente aonde que está o parágrafo 1º aí. Ó. Ele não fala de cada operação de uma ou mais pessoas. Operação financeira, né? Aqui, está falando operações liquidadas total ou parcialmente, em espécie decorrente da alienação ou cessação onerosa ou gratuita de bens e direito. De prestação de serviço, de aluguel e de outras operações que envolva transferência de moeda em espécie. Olha, e outras operações, então abrange todo. E lá no parágrafo 1º está dizendo que de uma ou mais pessoas. Então, uma prestação de serviço que ela talvez pega só em dinheiro, então ela vai ter que todo mês informar essa DME. Volta um pouquinho. Lá que você falou de uma ou mais pessoas, 30 mil. Aqui, está no parágrafo 4º. Está no parágrafo 1º do artigo 4º. Aqui, seja igual ou superior, né? Realizada com uma mesma pessoa física ou jurídica. Ela não contradiz o outro, não? Não, aqui, agora vê o parágrafo 1º, o que ele fala? Não, tem a ver. Olha, com uma mesma pessoa, aqui, seja realizada com uma mesma pessoa física, uma mesma, ou jurídica. Aí depois o parágrafo está falando... Não entendi. Um contradiz parece o outro, não? É porque esse parágrafo 1º aí que me confundiu a cabeça aí hoje. Não, eu tenho um entendimento o seguinte, a pessoa que está recebendo, ela pode receber de várias pessoas físicas diversos valores cujo montante for superior a 30 mil, ele estaria obrigado. Mas o entendimento que eu tenho não é esse, não. O entendimento que é de 30 mil acima. Acima. Sim, não, mas o valor, se somar o valor, a pessoa que está recebendo... Mas da mesma pessoa. Valor, não, aqui está falando independente do valor recebido de cada pessoa. Olha o parágrafo 1º. Independentemente do valor recebido de cada pessoa. Que está realizada entre mais de uma pessoa física. Em espécie. Aí me confundiu a cabeça. Mas assim, se for igual a especificação do parágrafo 1º aí, realmente aí vai cair muita gente nisso aí, porque eu receber, igual o Otávio falou, vamos supor, 10
20 pessoas me pagam 2.000 em espécie. Já vai dar mais de 30. Eli, mas tem uma observação. Por operação. A operação é que vai designar a coisa. Eu posso receber 2.000 de um monte de pessoa, mas se não for referente àquela operação, você não soma. Então chegou o ponto. Mas acontece... Só um pouquinho. Calma, só um pouquinho. Aí, vamos dar mais explicação aqui. Aí, lá no finalzinho, nós temos o anexo 1, né? Esse anexo 1, se vocês que fazem imposto de renda ficar lembrado disso daqui, vai ver que é os mesmos cortes da declaração de bens. Tá certo? Aí tem isso aqui. Aí ele tem o outro, anexo 2, vinculação ao serviço, Geraldo. O anexo 2 que é o problema. O anexo 1 não tem problema, não. Tranquilo. Não tem. O anexo 2 que é complicado. Olha aí a situação aí, ó. As operações. A empresa tem um tipo de operação de serviço, então é a mesma operação. Uma prestação de serviço tal. Aí que pega lá, ó. O anexo 1 tranquilo, não tem dúvida. Serviço de distribuição de mercadoria. Não tem. Ele fala em outras operações aqui no final. É uma legislação, parece que ela quer, quando joga outras operações, pega tudo. Tem distribuição de lucro aqui não. Não fala assim distribuição de lucro aqui. Só um avisinho para vocês aqui, que amanhã é o último dia de apresentar a COAF, né? Então, todos os contadores estão obrigados a apresentar a COAF lá no CFC. Né? E amanhã também vence a anuidade do contador, né? Tem que morrer lá e pagar também, né? Avisar os internautas, quem tiver com dificuldade de fazer o COAF, só me ligar que eu dou o passo a passo. Está cobrando R$100, né, Fábio? Peraí, deixa o Ronan comentar aqui a última pauta aqui. Deixa eu perguntar aqui, colegas, aos senhores aqui, eu estou vendo aqui pessoas realmente com condições de ajudar um colega. Eu estive na Receita Federal, encontrei lá um colega, ele é nosso aqui, vem de quando em quando ele está aqui na reunião. Ele, preocupado, foi fazer um parcelamento lá na Receita, estava na Procuradoria da Receita Federal, estava na Procuradoria, e valor alto, quase R$1 milhão. Ele pagou a primeira parcela corretamente, fez lá a adesão, né? O PERT, né? Agora em dezembro, né? Fez tudo direitinho, fez lá direitinho esse parcelamento lá do PERT, pagou a primeira. Depois, a segunda e a terceira e a quarta, ele pediu um colaborador para fazer para ele, para continuar fazendo as parcelas. Esse colaborador entrou lá no site da Receita, só sei que ele também tinha débito na Receita, mas o pior era o da Procuradoria, que estava lá piorando bens do empresário. O colega, alguém dele lá foi e entrou lá no sistema, e ao invés de pagar a primeira e a segunda, terceira e quarta corretamente, que a primeira foi paga corretamente na Procuradoria, ao invés de pagar a segunda, terceira e quarta, ele entrou lá e não sei como entrou lá nos débitos da Receita Federal e foi parcelar o da Receita. E pagou, fez a cota lá e pagou, segunda, terceira e quarta, como se fosse da Procuradoria. Mas não era, foi código errado. Código lá, ainda colocou o código que parece, era de impostos federais, colocou de previdência, previdenciário. Pois é, aí ele teve lá na Receita, ele estava até conversando lá, foi lá e falaram para ele, não sei se foi a pessoa capaz. E eu quero até, só um parênteses para dizer para vocês que a nossa responsabilidade é muito grande de contador, não é aquele meu de imposto de renda, não. Aquela questão de honorários advocatícios de ação trabalhista, que nós sabemos, que tem que deduzir da Receita a base de cálculos honorários advocatícios. Né? O cidadão procurou o escritor lá, só para você ver que o auditor foi lá na Receita Federal e estava mandando retificado de declaração. Foi lá para me ajudar, falou, escreve aqui, você fala para ele que é feito assim, assado. Você fala que foi o contador Ronan que falou, e está aqui meu celular. Vai lá e fala para o funcionário da Receita Federal, o auditor lá que te atendeu. Aí ele foi lá, o auditor pegou, olhou e falou assim, chamou o colega dele, foi, realmente, então você retifica aqui, tudo bem. Então esse é o assunto, nós vamos ter muito cuidado, não pode muito confiar lá assim não. Aí desse colega nosso, o que é? Que ele até pediu que eu olhasse, ele estava esquecendo, para falar para ele amanhã. Tem recurso, ele entrar, ele pensou até de fazer judicial, que ele está sem dormir, que o homem está lá com a casa quase sendo penhorada, porque está cancelado esse parcelamento. Ele pagou a primeira certo. Segunda, terceira e quarta, ele entrou lá na Receita, então, ao invés de fazer lá, entrou, foi nos débitos que tinha na Receita, calculando e colocou o código da Previdência. Colegas,
tem como dar uma luz para ele? Isso, lá da Procuradoria. Esse parcelamento, William, foi feito lá na Procuradoria, sabe? Sim. Foi feito assim, débito da Procuradoria que ele fez. Eu sugiro que entre lá no site da Procuradoria e entre com o processo. Primeiro, o caminho mais fácil, assim, você entra no ECAC da Receita, né? Lá tem a opção de dativo da União, aí o sistema vai te jogar lá na PGFN. Aí ele pede lá o número do processo, do parcelamento. Aí entra, ele vai te visualizar o extrato. E por lá você verifica se está cancelado ou não. Se não tiver, Está cancelado, não está ativo, está cancelado. Poderia emitir a segunda, terceira e quarta e pagar, né? Está cancelado. Cancelou, porque a Procuradoria não encontrou o pagamento da segunda, terceira e quarta. Juntou 3, né? Juntou 3. Talvez aí, já que cancelou... Pois é, mas já que cancelou, e você tem uma desculpa, não, uma prerrogativa, que é que você pagou valor em um código separado, ou um código diferente, porém o mesmo valor, entrar com a defesa administrativa anexando um redarf dessas coisas, provavelmente que eles concedam um deferimento favorável para você. Pois é. O valor das cotas não é o mesmo, não? É o mesmo valor. Pagou a mesma coisinha do valor, já só botou o código errado. Já é subsídio que houve um erro, né? E o dinheiro caiu aos cofres da Receita, da Procuradoria. Só que, infelizmente, está com o código errado. Então, faz o redarf, entra com a defesa administrativa, mostrando para ele os fatos, provavelmente deve dar um deferimento favorável. Porque esse código do DARF está lá no artigo, acho que se não me engano é 7 da Lei 13.469, né? É 5190, se não me engano. Todos os débitos, esse código. Só o da Previdência que muda, sabe? Para recolhimento de tributos. Pois é, igual os senhores estão colocando, realmente eu vou levar isso para ele, que igual o Eli colocou, vocês estão colocando. Pô, ele pagou, primeiro está correto. Segunda e terceira cota, ele pagou o mesmo valor, só porque ele pegou um código de outro tributo lá. Não tive nenhum caso, não posso falar, mas como esses 4 parcelas é relativa à adesão, as parcelas começam a vencer agora em janeiro, né? Vence amanhã, teria que olhar direitinho, ver se está cancelado realmente, né? Acho que não sei se a Procuradoria já está cancelando esse não pagamento de entrada. Para verificar se de fato está cancelado. Porque a entrada ela foi parcelada em 4 vezes para quem parcelou lá em setembro, né? Porque quem parcelou lá em julho, agosto, foi 5. Na realidade, acho que tem um subsídio muito grande, porque, na realidade, as parcelas são do mesmo valor, porém o código é diferente. Faz um redarf com o código, vê se aceita o redarf. Né? Primeiramente, você entra no redarf, tenta alterar o código. Se passar a alteração do código, faz um ofício administrativamente, anexa os comprovantes. Né? Então, se já realmente vai cancelado. Ok. Bom, vamos ver o Geraldo aqui com a última pergunta aqui, ó. No caso de espólio, cara, ele parece que tem um débitozinho. Não fez inventário, não fez a declaração de imposto de renda inicial, apesar que ele não tá, as intermediárias não estão obrigadas. Um dos filhos consegue fazer esse levantamento dessa dívida ali na Receita, agendando, levando uma certidão de óbito, será? Olha, pelo conhecimento que nesse caso aí, vamos supor, ele não fez a declaração de espólio. Ele tem um débito anterior lá. Tudo indica que sim, que ele tem um débito e parece que ele está na Procuradoria. Ele tem uns 6 anos que ele faleceu. Não fizeram a declaração disso, porque ele tem bens a inventariar, só que não fez a inicial. Bastava fazer a inicial, não precisava fazer as outras, porque ele está dispensado. Você não consegue fazer um código de acesso, não? Porque lá na Procuradoria você entra com código de acesso. Não consegue, porque não as duas últimas declarações ele não fez. Quando você vai fazer,
As últimas 2 declarações não foram feitas. Então, o aquele problema lá que fazia com o título de eleitor, não faz mais, não? Também tentei. Não, ele né? nem abre para o título de eleitor. Deixa juridicamente o Ronan falar aqui, então. Isso é semelhante, Geraldo, a essa questão que eu coloquei aqui. Toda certidão de óbito relaciona-se aos herdeiros. E a meieira. Naturalmente, pelo que você colocou, não tem... A meieira já viajou também. Pois é que eu estou dizendo. Pelo que você colocou, não tem meieira, só tem o herdeiro. Mas a certidão de óbito tem o nome de todos os herdeiros. Tem que ter. Quando ele faleceu, colocou lá os herdeiros. Certo? Ele já está oficialmente indicado como representante ali, como um participante daquele espólio. Pega a cópia da certidão de óbito, que está falando o nome dele, vai lá na procuradoria de qualquer ente, mas isso não é para se tratar lá com quem está atendendo o balcão, isso é na chefia, leva-se a certidão de óbito e diz o seguinte: está aqui a certidão de óbito, sou herdeiro, está aqui a minha identificação, e está com débito, eu quero regularizar. O poder público, a fiscalização, eles têm um poder não, tem o dever e a obrigação de trabalhar em prol do governo que é arrecadar esse débito. Ele quer regularizar a situação. Não vejo por que não conseguir. Só depende realmente de uma boa argumentação. Agora, se chegar lá humildezinho, quietinho, senhor, boa tarde, como é que é? Não vai conseguir nada. Ele chega e fala: eu exijo, você está aqui, cidadão, representando o ente público, e eu estou aqui querendo regularizar a minha situação, e eu sou herdeiro, está aqui a certidão de óbito. Como é que você vai me negar isso? Fala isso com o chefe. Eu acredito que agendando lá, né? Agendando e leva a certidão, leva o documento. Não é, nem precisa de dar. Chega lá do setor e fala: quem é o responsável por isso aqui? Eu quero conversar com isso aqui. Ou então agenda, que é melhor ainda. Só. Parece que está na procuradoria o débito. Primeiro acesso, como assim? Receita não sei não. Receita você paga. Pelo ECAC não é. Ok. Espera aí, vamos falar no microfone aí que ninguém está ouvindo. Fala aí, Carlos, como é que é o... Mas é sobre o óbito ainda? Não, né? Se for pela PGFN, não precisa de imposto de renda, certo? Você entra no primeiro acesso da Receita PGFN, você vai ter que colocar o nome dele, data de nascimento e nome da mãe. Se você colocar esse dado correto, e você cria a senha, aí você entra, tranquilo, né? Qualquer coisa me liga amanhã que eu te falo na hora. Entra nós dois juntos e faz. Tá? Valeu. Pessoal, só uma coisinha sobre o PERT. O pessoal está ligando muito. Eu paguei o adiantamento do PERT, as 5 parcelas até dezembro e em janeiro. Né? Já saiu a consolidação? Eu entendo que não. Está lá no aviso da Receita lá, você vai continuar pagando a parcela. Não é isso ali? Na PGFN, a PGFN tem uma planilha lá e o sistema dela já fez o ajuste todinho e já expediu o valor da prestação. Agora, na Receita, infelizmente, ainda está recolhendo o valor que você criou na planilha mediante os seus cálculos. R$ 1.000 pessoa jurídica, valor mínimo, 200 pessoa física. Não, na realidade, você, quando dividiu lá, fez a entrada e dividiu, você achou lá 1.001, 1.002 ou 1.500. Continua pagando. Continua pagando esse valor. Até a consolidação, tá? É.